história, não tem? É claro que nós não vamos contar ali todas elas, mas o nosso alvo é poder falar a respeito do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ele é um Deus que trabalha em todas as gerações, ok? E essa aqui é a apostila de célula, nós temos a apostila de culto, temos também o livro para as crianças e juvenis. Esse livro contém todas as lições que tem lá na apostila da célula, com todas as ilustrações coloridas. Qual a diferença? É que o texto está resumido. Então, o alvo é que a criança, o juvenil, leia o texto da Bíblia, pode fazer ali um estudo, um devocional com o pai, a mãe, e no final do livro tem adesivos. Então, o adesivo é do versículo. O alvo é que ele colhe o adesivo lá na lição e leia, declare o versículo, ore e depois memorize. Então, nós fazemos isso também para que as lições possam ser recontadas, ok? E nós fizemos um material também, vou mostrar isso aí depois. Nós fizemos um material também muito... vem aqui, Lúcia, para eu mostrar aqui. Esse material nós vamos usar no Domingo Kids, mas você pode usar na célula também, se você quiser, ok? Então, nós vamos falar a respeito do Deus de gerações, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu acho que tem mais um. José. Vou mostrar para o pessoal de cá. Ok. Então, é algo bem prático, tá certo? Ele fecha bem assim. Ele ficou escrito aqui gerações, mas a gente vai consertar, ok? Então, nós vamos falar do Deus de gerações, ok? Esse é o alvo, é você mostrar para eles que são muitas gerações. Então, Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas José também faz parte de uma geração que Deus se revelou. Então, aqui nós temos o avô, o pai, o filho e o neto. Uau! Maravilha, não é? Então, é uma forma mais dinâmica da gente poder trabalhar esse tema. Me dá esses outros aqui. Então, a gente vai mostrar... Esses outros cartazes nós fizemos para ensinar o versículo. Aqui você vai colocar as palavras, uma palavra de cada, ok? Do versículo passando pela boca, para mostrar que todos precisam declarar a palavra, ok? E aí você pode fazer uma dinâmica, pode ser com ilustração também, mas a ideia é que você use de várias maneiras. Por exemplo, Deus criou tudo pela palavra, ok? Então, nós também precisamos falar a palavra. Esse aqui é para a sala de crianças pequenas, a história de Noé. Então, nós vamos falar sobre a arca, mas o nosso princípio não é a respeito da arca. É isso que eu estou querendo mesmo. Nosso princípio é falar que, assim como a arca tinha uma porta por onde os animais entraram, a Bíblia fala que Jesus é a porta da salvação, ok? Vira para cá, ok? Então, aqui na porta da arca, você vai abrir e vai formar uma cruz, tá certo? E a gente achou que a ideia ficou legal, então nós fizemos um maior para crianças maiores. Esse aqui. Então, é a mesma ideia. Então, aqui tem uma arca grande, vira para todo mundo ver, para lá, para cá. Então, você vai usar isso aqui no Domingo Kids, todos os prédios vão ter. Então, aqui é a mesma ideia. Põe mais na frente assim, ok? A mesma ideia, ok? Então, na hora de falar o versículo que está lá em João, que Jesus diz que ele é a porta, todos que entram por ele são salvos. Então, percebeu? A nossa ideia não é contar histórias, mas é falar a respeito de Cristo. Amém? Aqui também depois você fecha. Ok. Então, esse é um material novo que a gente está fazendo, e você vai poder adquirir ele ele vem num kit, ok? O kit está fechado ali. Essa é uma máscara que você vai recortar
E na hora que você for contar a história de Faraó, de José, você põe a máscara no rosto. E aí depois você tira a máscara, ok? Para fazer uma dinâmica. É uma coisa mais simples, mas que para a criança vai ficar legal, tá certo? Então recorta a máscara e coloca no rosto, depois tira. Então antes José, ele era um escravo de Potifar. Depois ele se tornou governador do Egito. Ok? Então, a gente vai fazer esse treinamento de uma maneira mais detalhada no discipulado. Ok, aqui a gente tem outras figuras também, mas depois a gente mostra para vocês. E o último que eu quero mostrar aqui são... isso aqui também é para o Domingo Kids, é um bloco que tem figuras para colorir. Então, nós fizemos isso aqui para salas. Então, para não ter que tirar cópias, ok? Então, cada figura tem 10 folhas iguais. Você só destaca e entrega para as crianças na sala, ok? Vou virar e mostrar para o pessoal. Então, o alvo é ter um bloco com figuras para colorir que já estão prontas e você não tem que ficar tirando cópias todo domingo, porque isso acaba ficando até mais caro, e eu falo por experiência própria, ok? Porque nós temos 10 prédios em Goiânia e eu sei como isso fica dispendioso. E comprando o bloco fica bem mais barato. Esse é um material que nós estamos também lançando, ensino religioso nas escolas. Nós já trabalhamos esses princípios na nossa escola videira, e agora nós estamos lançando o manual do professor. Nós já temos o manual do aluno, o bloco de atividades do aluno, e nós estamos transformando todo o nosso material, inclusive o Deus de Gerações, para a escola, ok? Então, nós já temos 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. Então, agora já está pronto, depois você pode ver lá no stand. Esse aqui é o manual do professor, o Deus de Gerações, exatamente esse é o tema. O Deus de Gerações, que vai poder ser... É uma matéria na escola. Então, nós agora estamos, na verdade, lançando, porque nós fizemos de uma maneira pedagógica, foi adaptado pelas coordenadoras da escola, e vamos, então, trabalhar com isso aqui. Se você é professor, educador, se você quer usar na escola ou levar para a escola do seu filho, compra um volume para você levar e mostrar. Tá certo? Eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? Aleluia. Bem, feche os seus olhos, então, agora. Queria que você pedisse ao Espírito Santo para falar com você. Deus quer falar com você. Você não veio para essa capacitação apenas para aprender a usar materiais visuais, nada disso. Para pegar uma agenda semestral, programações. Todas essas coisas têm o seu valor, têm o seu lugar, mas o mais importante, Deus quer falar com você. Amém? Pai, nesta hora nós oramos e nós te damos graças, porque o Senhor nos escolheu para esta hora. O Senhor sabia da importância de levar o Evangelho para essa geração de crianças. E hoje nós estamos aqui dizendo para o Senhor, nós estamos aqui, usa-nos. Fala conosco, fala com cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, que está recebendo essa ministração, porque nós queremos fazer segundo a Tua vontade, para que o Senhor receba toda a glória, toda a honra, todo o louvor. No nome de Jesus, amém. Amém? Eu gostaria de compartilhar com você, nesse primeiro momento, exatamente sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, a nossa primeira lição desse material, nós estamos falando a respeito, não é a história de Abraão, nós estamos mencionando como que Deus se apresenta na Bíblia. Como que ele fala? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Isso não é interessante? Porque Deus escolheu ser conhecido desta maneira.
E é isso que nós estamos falando, então, para as crianças. Ele é um Deus que quer ser conhecido em todas as gerações. Ele quer ser conhecido na geração do pai, na geração do filho, na geração do neto. Então, ele quer ser conhecido. Mas como? Como que Deus quer ser conhecido? Então, eu gostaria de ler aqui exatamente o versículo, que é o versículo da primeira lição deste material, o Deus de gerações. Que já foi lido aqui, nós vamos ler novamente. Salmo 78, 3, 7. Que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Olha que poderoso esse texto. E esse texto está dizendo aqui a respeito do Deus de gerações. Então ele está mencionando exatamente uma ordem ao que Deus estabeleceu no meio do seu povo. E hoje, como igreja, nós somos povo de Deus. Povo de Deus. Antes de eu continuar, eu quero perguntar: quantos estão anotando? Muito bem. Eu fiz um vídeo especial para você, acho que não dá para passar agora, né? Dá para passar? Ok, então vamos lá. Justamente para falar sobre a importância de você anotar. Não é digitar. Digitar não vale. Você aceita seu filho fazer tarefa digitada? Cadê a pastora Valéria, minha diretora aqui? Você aceita? Ah, tá. Então, você também não pode digitar. Passa o vídeo. Quais são as principais dicas de como estudar? Estudar pouco, estudar todo dia e principalmente estudar sempre fazendo. Eu não admito alguém que estude sem ter um lápis e um papel na mão. Sempre. E não aquela canetinha amarela, porque você vai fazer risco, simplesmente. Estudar escrevendo, escrevendo, escrevendo. E outra coisa, cuidado. Escrever, na hora que você faz um A e você faz um B, o teu feedback neurológico é diferente do A para o B. Se você estiver digitando, apertar uma tecla, apertar outra, tanto faz. Então, na realidade, se você escrever, aquilo vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E o computador você não vai levar para o vestibular, você não vai levar. Isso eu tenho uma certeza absoluta. Existe um velho ditado chinês que diz: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Se eu faço, eu aprendo. Como estudar? Quais são as principais dicas de como estudar? Ok, Estudar viu? pouco, estudar todo dia. Estudar pouco, estudar todo dia. Estudar escrevendo. Fala, estudar pouco, estudar todo dia, estudar escrevendo. Isso vale para a Bíblia? Sim. Então eu quero ver você agora com caneta na mão. Não é aquela canetinha amarela, como ele falou, não. Você marcar na apostila. E nem digitando. Por quê? Nós estamos numa capacitação. Isso vale também para quem está assistindo online, ok? Talvez você esteja pensando, é online, não precisa fazer nada. Você tem que fazer tudo. Participar do louvor, orar, dinâmica. Ok? Muito bem. Porque quando você faz isso, o que vai acontecer? Na hora que você está escrevendo, vai para qual HD? Seu cérebro. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu sempre tenho o hábito, há anos e anos que eu faço isso. Enquanto eu ouço, eu anoto. Ok? Agora, olha essa palavra do Salmo 78. O que a Bíblia está dizendo? Tem semelhanças aqui. A Bíblia fala o que nós ouvimos. Mas sabe qual é o significado da palavra ouvir? Compreender. Então não é ficar sentado ouvindo uma palavra. Não é ficar sentado apenas ali ouvindo, dar aquele soninho. Não, é compreender, é entender. Então esse é o significado de ouvir. Então Deus está dizendo a respeito de uma geração que vai ensinar para outra.
Mas essa geração que vai ensinar, primeiro ela tem que ouvir, ela tem que compreender. Depois ele diz, e aquilo que nós aprendemos. Esta palavra aprender é saber por experiência. Então não é aprender um versículo, uma frase de um princípio memorizado. Isso é bom, mas é só o começo. Então, aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós já experimentamos. Então, é assim que nós passamos a nossa herança espiritual para a próxima geração. Porque eu não vou aqui ensinar algo que eu apenas li de última hora. É algo que eu ouvi, eu compreendi e eu tenho experiência. Porque eu provo disso. Eu desfruto disso, percebe? Não é tão simples como alguns pensam, que é só pegar um material escrito e ir lá e repetir. Não é assim que a Bíblia está dizendo, que nós iremos transmitir o conhecimento de Deus. Nós iremos ouvir, aprender e depois diz que Deus ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos. Esta palavra transmitir aqui significa, no original é iada, que o significado dela é o mesmo de aprendemos. Qual é o significado da palavra aprendemos? Acabei de falar. Saber por experiência. Então, eu transmito porque eu experimentei por experiência. Então, eu não estou transmitindo, não é a minha experiência. Eu estou transmitindo aquilo que eu aprendi em Deus. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia nos conta que Deus escolheu ser conhecido através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque eles transmitiram algo da parte de Deus. Algo consistente, algo real. Ou melhor, Deus decidiu se revelar através desses homens. Olha que coisa poderosa. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós vamos falar aqui desse tema, nós precisamos entender que hoje nós somos a geração que tem a responsabilidade de transmitir às gerações seguintes. Então, nós somos aquela geração a qual o Senhor chamou, entregou um legado e nós precisamos transmitir à próxima geração. Então, para isso nós precisamos ouvir, compreender, aprender por experiência e transmitir algo vivo, real. Amém? Porque esse ensino tem poder. Olha, faz muita diferença quando você, às vezes, lê um livro e aquele livro toca a sua vida profundamente, porque aquela pessoa que escreveu, ela realmente vive aquilo que ela escreveu ali. Não é teoria. Porque hoje você pode escrever com muita facilidade. Ainda mais agora, né, com a inteligência artificial, você pode escrever um livro. Mas não significa que aquilo ali tem esse poder de tocar as pessoas. Eu estou dizendo em relação a coisas espirituais. Um legado espiritual. Nós precisamos, então, fazer da maneira de Deus. E é sobre isso que eu quero te falar. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Deus decidiu se revelar como Deus, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Esses três aqui, eles nos revelam Deus de maneira diferente. Abraão nos fala de Deus Pai. Isaac nos fala de Cristo. Jacó nos fala da obra do Espírito Santo. E eu vou falar isso para você hoje. Como que isso acontece na nossa vida? Essa palavra aqui não está na apostila de célula de crianças, ok? Essa palavra é para liderança. Porque antes de você
falar para eles, você precisa aprender. Então você precisa saber quem é esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que Deus escolheu se revelar através deles? Porque a experiência deles aponta para nós também. Aponta primeiro para Deus, porque nos revela Deus. Segundo, aponta para nós, porque todos nós temos que experimentar o que eles também experimentaram. Ok? Mas eu não vou falar de tudo isso hoje. Eu quero falar apenas como que Abraão, Isaac e Jacó nos revela Deus. Então, isso é importante, porque o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Então, ele está apontando para aquelas realidades espirituais do Novo Testamento. Agora, qual é o nosso alvo ao contar as histórias para as crianças, lá do Velho Testamento? Por que nós vamos começar lá em Gênesis? Qual que é o nosso alvo? Mostrar Cristo. Repete comigo, fala, o alvo do ministério com crianças não é contar histórias da Bíblia somente, mas é revelar Cristo. Amém? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou contar a história de Abraão, Isaac e Jacó e vou mostrar Cristo? Bem, você precisa compreender e aplicar isso na sua vida. Depois, quando você estiver ali contando aquela história, você vai colocar o seu foco apenas no princípio. Você vai ver que os princípios bíblicos de cada lição, a referência dele não é a mesma da lição. Essa, por exemplo, que eu acabei de mostrar aqui, o cartaz de Noé. Então, nós não pegamos o princípio de lá, nós pegamos do livro de João, que fala que Jesus é a porta. Porque o meu alvo não é só contar a história, eu estou contando a história de Noé. Mas qual é o meu foco? A porta da arca. Porque aquela arca representa a salvação. E a salvação é através de Jesus. Entendeu? Então, compreender isso é muito importante. Vamos começar, então, com Abraão. Quem é o Deus de Abraão? Então, o Deus de Abraão nos revela o Deus Pai. Repete isso, fala, o Deus de Abraão nos revela o Deus Pai. É interessante porque Deus chamou Abraão para ser pai de nações. E Deus conta isso para ele quando Deus chama, lá em Gênesis 12. Deus fala para ele qual era o propósito. Quais eram os planos de Deus para ele. Então, Deus fala sobre esse grande plano que era alcançar nações. Mas naquela época Abraão não tinha nem filhos. Ele já era casado com Sara. Mas Sara é apresentada ali no chamado de Abraão como estéril. Não é incrível? Podia falar tanta coisa de Sara, né? Que ela era alta, bonita, fazia regime. Será que ela fazia regime naquela época, irmãs? Misericórdia, isso é coisa da nossa geração, né? Mas a Bíblia menciona a esterilidade, porque aquilo ali ia ser um ponto que Deus iria trabalhar na vida deles. Então, Deus chamou Abraão, Abrão era o nome dele. Abrão significa pai, pai exaltado. Mas depois Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidão. Uau! Olha só, alargou completamente aquilo que Deus fazia. Deus já via Abraão como pai de multidão, mas Abraão não se via. Abraão se via como um pai que não tinha filho. Tanto que lá na frente, quando ele vai orar, o que ele fala para Deus? Tá, o Senhor falou, mas eu estou aqui, continuo sem filho. Percebe? A declaração dele não era muito uma declaração de fé, era. Não. Sabe por quê, querido? Porque a fé de Abraão não era perfeita, assim como a sua também não é. No entanto, Deus o chamou e Deus cumpriu o propósito na vida dele. Por quê? Por causa de Deus, nem foi por causa de Abraão. Porque se dependesse de Abraão, não tinha dado certo.
mas porque Deus se compromete em ir até o fim. Então, o que o Deus de Abraão nos revela? Ele nos revela Deus como Pai. Porque Deus o chamou para ser pai de nações, mas antes disso, Abraão precisava conhecer a Deus como Pai. Sabe que você não pode cumprir o propósito de Deus se você não aprender a se relacionar com Deus como Pai. E como que nós aprendemos a nos relacionar com Deus como Pai? Através do seu amor. O amor do Pai. Sabe, esse foi um processo que Deus teve que trabalhar na vida de Abraão. Para que ele pudesse conhecer o amor de Deus. Para que ele pudesse provar o amor de Deus. Então, há muitos detalhes que são contados a respeito de Abraão. Mas o mais importante aqui é a questão do seu filho. A gente vai comentar isso aqui. Mas olha, desses 3 aqui, Abraão é o primeiro que foi chamado por Deus. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque Deus fez uma aliança com Abraão. E depois com a sua descendência. Mas começou tudo com ele. Lá em Gênesis 15, 7, diz assim: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Olha, aqui tem um princípio de vida. Qual? A Bíblia fala que Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade da Babilônia. E Babilônia, na Bíblia, significa o mundo. Então, isso nos fala de algo que acontece na nossa vida, porque Deus tirou, eu te chamei de Ur dos Caldeus, para te levar para uma terra. Qual terra? A terra de Canaã. E a terra de Canaã na Bíblia significa a vida em Cristo. A vida vitoriosa em Cristo. É por isso que ela é chamada de terra que mana leite e mel. Porque tem abundância, tem fartura, é abençoada. Entendeu? Então, qual é esse princípio de vida? É que Deus também nos tirou do mundo e nos levou para Cristo. Então, você percebe aqui, Deus não queria fazer um mover lá em Ur dos Caldeus. Porque Deus não quer mudar o mundo. Deus quer nos tirar de lá. Então, Deus não quer que você fique querendo mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Já ouviu algo parecido? Não, Deus não nos chamou para mudar o mundo. Deus nos chamou para sair dele. Porque a experiência de conhecer a Deus como Pai é a experiência de salvação. É quando você conhece o amor de Deus por você. É quando você conhece e João 3,16 se torna vivo na sua vida. Porque Deus te amou tanto que Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ali, na salvação, é a sua primeira experiência com Deus. É quando você é transportado do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Percebe? Essa foi a primeira experiência de Abraão. Experiência de amor. Amor de Deus. Deus o amou e o escolheu. Você também é escolhida. Não foi você que se salvou. Não foi você que um dia falou, eu quero ser salvo hoje. Não, foi Deus que te escolheu. Deus te amou. Deus te viu antes de você nascer. E Ele escolheu você para ser uma filha amada. Para provar do amor dEle. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso, é a nossa primeira experiência. Mas é claro que na salvação você ainda não consegue experimentar o amor de Deus numa medida profunda, mas é o começo, ok? Então, é por isso que Abraão, ele nos revela a Deus como Pai. Então, lá em Gálatas 3,7, também diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha, que é isso aqui? A Bíblia está falando que os da fé é aqueles que creem também. É aqueles que creem como Abraão creu. Abraão creu em quê?
Ele creu em Jesus. Abraão creu que um dia Jesus viria e iria morrer na cruz por ele. E ele iria receber a salvação eterna. Hoje, Abraão creu numa obra futura. Nós cremos numa obra passada. Nós cremos que Jesus já veio, ele já morreu. E através dele, nós temos a salvação eterna. Mas a fé é a mesma. É a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Percebe? É por isso que a Bíblia fala que aqueles que creem também estão em Abraão. Então, nós somos filhos de Abraão. Então, você pode dizer que você é filha de Abraão. Por quê? Porque você crê, ok? Da mesma maneira que Abraão creu. Amém? Então, o pai de Abraão é o seu pai. É o Deus Pai. Você não acha isso poderoso? Eu acho tremendo demais, porque nós vamos contar a história de Abraão, mas você não vai falar de Abraão como alguém desconhecido, você vai falar de Abraão como alguém de casa, da família. Amém? Por quê? Porque a Bíblia chama você de filha de Abraão. E isso é algo que tem que fazer diferença na nossa vida. Abraão não tinha nada de especial. Deus foi lá e o chamou. Você não tinha nada de especial, mas Deus te amou e Ele foi lá e te trouxe para cá. E agora você faz parte da família de Deus. E agora você vai passar a eternidade com Abraão. Quando chegar lá no céu, você leva a sua apostila do Deus de gerações. Fala, Abraão, eu contei demais essa história, Abraão. Nós vamos estar juntos, porque a Bíblia fala que os que creem é que são filhos de Abraão. Então, não é uma questão de um DNA terreno, mas é um DNA celestial e espiritual. Então, nós recebemos esse DNA de Abraão, porque nós cremos como ele creu. E ele não tinha uma fé perfeita, mas ele creu, ele aprendeu a perseverar e Deus o ensinou. Deus falou para ele, não se preocupe, Abraão, porque eu é que vou cumprir a minha palavra e a minha promessa na sua vida, não é você. Deus fala para ele, eu te farei uma grande nação. Deus não disse para ele, Abraão, eu quero que você faça um trabalho, então seja uma grande nação. Não, Deus não falou para ele, seja. Deus disse para ele, eu te farei uma grande nação. Amém? E é isso que Deus fala também para nós hoje. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que você já é em Cristo, você não precisa se esforçar para ser, porque você já é. Quando você crê, você se apropria daquilo que você já é. Mas quem que vai garantir o resultado? Deus. Porque esta obra foi ele que começou e ele vai concluir. Abraão fez escolhas erradas. Abraão falhou algumas vezes na sua fé, mas Deus não desistiu dele. Sabe por quê? Porque o amor do Pai é aquele amor descrito lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O amor de Deus é paciente, Deus espera você crescer. Na hora que você dá as respostas erradas, ou que você pensa que está desagradando a Deus, ou que Deus está com raiva de você, porque você saiu da liderança, agora você quer voltar, e aí você fica constrangida, achando que a discipuladora, a pastora está com raiva, e Deus também está com raiva de você. Não tem ninguém com raiva de você. Isso chama-se acusação. Mas a Bíblia fala que o amor de Deus ele é paciente. Então, Deus vai trabalhar com você na sua vida até que você possa cumprir o propósito dele. Esse é o amor de Deus. Esse é o Deus de Abraão. O Deus que não desiste de nós. Porque ele nos ama e ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ele amou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Ele nem tinha respondido ainda a Deus. Então, esse amor, ele permanece. Amém? Sabe, essa experiência com o amor de Deus
É a experiência mais importante da sua vida. Você precisa crescer em revelação de que você é amada de Deus, que Ele ama você e que o seu desempenho, talvez um desempenho baixo, ou o seu comportamento ruim, não muda o amor de Deus. Não muda. Percebe? Quando você crê, você vai ter muito mais ousadia para orar, para falar com o Senhor, para se relacionar com Ele. Não foi diferente para Abraão. Abraão precisou crer para ser pai de Isaque, porque ele não podia gerar Isaque. Abraão precisou crer para ser pai de nação, porque ele não podia gerar nações. Abraão precisou crer para gerar esses aqui, para ser pai de todos os que creem. Imagina, ele não conseguia ter essa imagem, essa visão de quantas gerações depois dele seriam abençoadas. Ele precisou crer. Ele precisou olhar para o céu, ver as estrelas, ele precisou olhar para a areia e ver a quantidade de grãos de areia e falar, nossa, mas é muito grande, não consigo nem imaginar o que é isso. Mas o que ele fez? Ele creu. E quando ele creu em si mesmo? Não, ele creu na graça, ele creu, falou, eu não mereço. Quem sou eu para ser pai de nações? Mas eu creio e eu recebo. E porque ele creu, Deus então cumpriu na vida dele. Percebe? Então, você precisa crer também. Você precisa crer para ser salvo. Você precisa crer para vencer seus inimigos. Não tem que crer? Na hora que o diabo está lançando acusação na sua mente, para você não ir para a célula, para você não pregar, para você não ir para o discipulado, para você não ir para o culto, para você não levantar as mãos e louvar, porque você não é digna nem de tomar a ceia. Isso tudo é acusação. O que você tem que fazer? Jejum e oração? Pedir oração para alguém? Não, você tem que crer. É nessa hora que você levanta suas mãos e fala, eu creio na obra de Cristo na cruz. Eu sou filha amada de Deus. Eu sou 100% perdoada. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E o diabo tem que calar a boca. Ele vai falar, como é que eu vou fazer com essa aqui? Vou atormentar outra. Porque crer, foi o que Abraão fez. Então, nós também temos que crer para apropriar da promessa da vida abundante em Cristo. Então, como que eu vou crer que existe uma vida abundante para mim? Por que eu posso crer? Com base em quê? Que eu posso crer que isso é verdade? Com base no amor de Deus. Será que aquele Deus que te ama, que te salvou, Ele não é poderoso para te dar muito mais? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou, Ele vai reter de você alguma coisa? Não. É por fé. É por fé. Então, a experiência de Abraão também precisa ser a nossa. Percebe? E quando nós cremos, nós vamos experimentar essa vida abundante. Eu estava conversando um tempo atrás com uma pessoa e ela estava me perguntando, falou, não, deixa eu te perguntar uma coisa, porque vocês da videira, vocês falam muito de graça, né? Eu falei, sim. E ela queria saber a respeito de uma pessoa que ela conhecia, que era uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que orava muito, que era intercessora, mas que ela vivia doente. E o pastor dela falou para ela que aquelas enfermidades era retaliação do diabo, por causa do ministério dela de intercessão. Eu falei, é um ministério que eu já não vou querer, se é assim. Porque por que eu vou orar se eu vou ter retaliação, né não? Mas eu deixei ela contar. Ela falou assim, o que você acha disso? Eu falei, ô Senhor, me dá graça para eu explicar. Mas é claro que eu falei a respeito daquilo que a Bíblia fala. Deus é bom. Deus só nos dá coisas boas. Então, eu tenho alguém que luta por mim. Eu tenho alguém que já venceu os meus inimigos por mim.
A minha parte agora é crer. Então, eu prefiro crer no que está escrito. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Você acha que uma vida cheia de enfermidades, de derrota, é reinar em vida? Não. Mas precisa crer. Os que receberam pela fé, os que creram no amor de Deus, os que creram na obra consumada, reinarão em vida. Então não é nenhuma questão de você ser salvo ou não, é uma questão de crer corretamente. Creia. Creia no amor de Deus, confesse isso todos os dias e você vai ver algo acontecendo na sua vida. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Amém? O Deus de Abraão é o Deus Pai que nos ama. Fala, o Deus de Abraão é o Deus que me ama. Aleluia. E o Deus de Isaac? Bem, Isaac também nos revela Deus de uma maneira diferente. Porque Isaac nos revela Cristo, o Filho de Deus. E lá em Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Quem é o descendente de Abraão, então, aqui, no Novo Testamento? Cristo. Lá no Velho Testamento, o descendente de Abraão é Isaac. O Velho Testamento é sombra, ou seja, está apontando para o Novo Testamento. O Novo Testamento já é a realidade. Então, Isaac aqui, ele representa Cristo. Eu estou falando de você aqui do Deus triuno. Deus não se revela na Bíblia como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele se revelou também na vida dessas 3 gerações, desses 3 homens, dessa maneira. O Pai amoroso. Cristo, o herdeiro de tudo. É interessante porque Isaac, ele não passou as lutas de Abraão. Isaac não teve nem que trabalhar para ficar rico. Ele recebeu tudo de graça. Só porque era filho de Abraão. Porque ele era herdeiro de Abraão. Por isso ele aponta para Cristo, que é o herdeiro. Porque Cristo sempre foi rico. Sempre foi herdeiro. Ele escolheu abrir mão e veio e tomou a forma de servo. Mas depois ele retomou tudo. E ele hoje se tornou herdeiro de Deus, por direito. Por isso que em Cristo Jesus, nós também somos herdeiros de Deus. Isso significa que tudo que Cristo tem, me pertence. Imagina se eu chegasse, quem falasse isso para você, querida? Todo o meu closet é seu. Ah, te peguei, né? Olha aí. Agora você gostou, mas eu estou te contando algo muito melhor. Tudo que Cristo tem te pertence. Amém? Isso não é maravilhoso? Nós precisamos ter revelação da nossa herança, daquilo que você tem, daquilo que está à sua disposição, porque senão você nem vai usufruir. Você vai passar necessidade à toa. Uma vez eu estava no shopping com meu marido, que é uma coisa muito rara, porque ele não gosta de ir em shopping, mas estava precisando de algumas coisas para viajar. E aí nós fomos para comprar coisas para ele, chinelo e por aí vai. E depois, no final, depois que compramos tudo, aí eu falei assim, mas você não vai comprar nada? Eu falei, não, mas nós viemos aqui para comprar para você. Aí ele falou assim, mas aí o universo não faz sentido. Eu falei, ah, bom, então, para o universo fazer sentido, eu vou comprar pelo menos uma blusa. Porque sempre que você vai no shopping, você tem uma coisinha para comprar, não é? Uma lixa de unha, né? Você já vai deixando ali as anotações. Mas naquele dia eu fiz questão de não comprar nada. Mas é claro, para o bem do universo, eu comprei uma blusa.
Mas sabe, às vezes o seu pai, ele quer te dar. Às vezes você tem uma herança que está ali, mas você nem usa. Porque você não é consciente dela. Percebe? Então esse Deus de Isaac é o Deus que nos revela Cristo como o herdeiro. Então, Cristo é herdeiro de tudo. Ele recebeu tudo. E é por isso que nele nós somos abençoados também em tudo. Agora, olha para a experiência de Isaac. A Bíblia vai contando a história dele. Isaac herdou tudo. Ele recebeu a terra por herança. Até a noiva que ele foi casar, ele ganhou de graça. Ele nem teve que esforçar para nada. Ela chegou lá já casada. Então, ele recebeu as riquezas do seu pai. A Bíblia fala que Abraão era rico, mas Isaac era riquíssimo. Até a sepultura de Isaac foi Abraão que comprou. Então, tudo na vida dele era herança, porque ele aponta para Jesus, para Cristo, que é o nosso herdeiro. Olha o que está dizendo lá em João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Isso aqui está nos mostrando o herdeiro. Cristo veio de lá. Ele tem tudo lá. Ele tem todas as riquezas, ele tem tudo que ele precisa, percebe? Então ele sempre foi herdeiro, mas ele veio para cumprir uma obra. E depois que essa obra foi consumada, ele recebeu de volta a posição e a herança de filho de Deus. Por isso que Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Olha só, as experiências muito semelhantes. Então, Cristo já é do céu. Ele pertence lá. Por isso que ele voltou para lá. Isaac tinha uma experiência semelhante. Por isso que ele aponta para Cristo. Isaac nasceu em Canaã. Isaac viveu em Canaã. Isaac morreu em Canaã. A vida dele toda foi em Canaã. Então, a herança dele foi recebida, foi desfrutada em Canaã. Então, ele é o filho da promessa. Ele é o herdeiro. Ele é aquele que recebe tudo pronto. Por isso, ele aponta para Cristo e para nós também, que somos herdeiros. Então, toda vez que você for falar o Deus de Isaac, você vai lembrar do herdeiro. Amém? Você vai lembrar disso, porque é exatamente o que Deus fez. Tudo o que Deus faz é em Cristo. Cristo sofreu o seu juízo. Cristo pagou uma dívida que era sua. Cristo morreu a sua morte. Cristo era o Cordeiro perfeito. Percebe? É por isso também que ele é o nosso herdeiro. Então, Deus levou tudo o que ele precisava fazer na sua vida para poder te salvar, ele fez em Cristo. Por isso que hoje, tudo que você vai receber do Pai é através de Cristo. Não tem como. Deus não vai fazer uma obra direta em nós, Deus faz em Cristo. E quando você crê que você está em Cristo, você recebe tudo através dele. Por isso é tão importante você crer e ter revelação dessa verdade. Cristo é abençoado? Você também é. Cristo é justo? Você também é. Cristo é aceito? Você também é. Percebe? Essa é uma confissão que você tem que fazer constantemente. Porque Cristo é, eu sou também. Porque Cristo tem, eu tenho também. Então, quando você faz essa oração, sabe como que é a sua oração? É aquele míssil. Vai direto no trono de Deus. Porque Deus vai falar, gente, mas agora ela acertou em cima. É aquela oração eficiente. Mas quando você chega orando, Senhor, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não consigo. Aí até vai demorar muito, viu? Vai demorar muito. Abraão ficou 10 anos na terra de Canaã. Então, para poder gerar Isaac.
porque demorou a ficha cair. Amados, nós precisamos ser rápidos para pegar essas verdades espirituais. Amém? Porque se você crê que tudo que Cristo tem te pertence, a sua vida espiritual vai dar um salto. E é isso que eu estou contando para você hoje aqui. Cristo é herdeiro, mas você também é herdeiro. Deixa eu te mostrar algo aqui. Elas levaram minhas coisas, mas... Ok. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Celular. Esse livro... Tem? Ótimo. Vou falar dele também hoje, no final. Esse livro aqui é Cristo. Representa Cristo. Esse celular é você. Ok? Então, o que Deus fez? Deus queria abençoar você. Então, o que Deus faz? Deus coloca você em Cristo. Porque Cristo é abençoado. Então, agora, eu posso mandar esse livro para qualquer lugar. Então, eu deixo esse livro aqui. E se eu quiser saber aonde que está o meu celular, é só eu achar o livro. Se eu mando esse livro para o correio e alguém recebe, e eu vou querer, então, saber onde está meu celular. Como é que eu vou saber? Aonde o livro está, o celular está também. Porque o celular está dentro do livro. Então, você está em Cristo. Significa que onde Cristo vai, você também vai. Se Cristo está assentado, você também está. Se Cristo é abençoado, você também é. Se Cristo é cheio do Espírito, você também é. Se Cristo é rico, você também é. Se Cristo é herdeiro, você também é. Porque você já está em Cristo. Amém? Nunca duvide desta verdade. Você é herdeiro de Deus. Por isso que tudo que Cristo tem pertence a você. Fala isso. Tudo que Cristo tem me pertence. Aleluia. Glória a Deus. Agora entenda uma coisa. A fé só funciona quando você olha para Cristo. Porque olhar para Cristo é olhar para a herança. Lembra, Isaac significa quem? O herdeiro, não é? Cristo, o herdeiro, o Filho de Deus. Então, você precisa parar de ficar tentando pelo seu esforço. Tentando ser boa, tentando crer que você é amada, tentando fazer as coisas para agradar a Deus. Tentar. Não, você não tem que tentar, você tem que crer. Você tem que olhar para Cristo. Para de olhar para você, olha para Cristo. Para de olhar para as pessoas, olha para Cristo. Para de olhar para as circunstâncias, olha para Cristo. Isso é um exercício diário. Porque esse foi o problema de Abraão. Abraão, vamos voltar um pouquinho aqui em Abraão, porque ele conseguiu fazer um filho por si mesmo, sem precisar depender de Deus. E a Bíblia chama esse filho de Ismael. Ismael aponta para uma fonte humana. Humana. Aquilo que você faz, você não precisa de Deus. Não, já ministrei essa apostila. Sei de cor. Faço assim, de trás para frente. Está melhor do que eu, que nem eu não faço de trás para frente. Não, já estou liderando há muito tempo. Já sei como fazer isso. No encontro, já preguei todas as palavras de encontro. E aí, sabe, essas coisas vão dando a você uma certa autonomia. Aí você acha que não precisa mais orar, que você não precisa mais ler a palavra, que você não precisa mais buscar revelação. Quantas vezes já li essa história de Abraão, de Isaac, de Jacó? Já sei. Então, cuidado com isso, porque Deus não aceita obra humana. Como que eu sei que uma obra é humana ou é de Deus? É só você checar a fonte. O quanto desta obra tem de Deus e o quanto tem de você.
O quanto na célula, no Domingo Kids, tem de homem e o quanto tem de Deus. Quanto mais você depender de Deus, mais a unção de Deus vai se manifestar. Porque quando você depende de Deus, você vai ser útil nas mãos de Deus. Mas na hora que você não depende mais de Deus, só depende da sua habilidade, você se torna inútil. Deus não pode mais te usar. Ele até queria tocar nas crianças da célula. Ele até queria batizar no Espírito Santo, lá naquele culto do Domingo Kids. Mas ele nem pôde fazer. Por quê? Porque quem estava à frente? Ismael. Ismael. Porque a fonte é humana, natural. Ismael é filho de Agar, a escrava. Ismael não tem herança. Ismael é escravo. A herança dele é a escravidão. O contrário de Isaac. Isaac é herdeiro. Isaac nunca teve que trabalhar, porque ele recebeu tudo de graça. Foi conquistado para ele, foi entregue para ele. Sabe por quê? Porque ele é filho de Abraão. Aqueles que creem recebem tudo através de Cristo, porque creem na obra de Cristo. Às vezes não tem muito talento, às vezes não tem muitos dons, mas é o que Deus mais usa. É o que mais leva crianças no encontro. Toda vez que coloca a mão na cabeça de uma criança, ela é cheia do Espírito Santo. Mas o que essa irmã tem? Pois é, a fonte. Qual é a fonte? Tudo é questão da fonte. Qual era a fonte para gerar Ismael? A carne. O esforço próprio. Precisava orar. Precisava crer. Não precisava de fé. Só teve um problema. Deus não aceitou. E porque Deus não aceitou, também não teve herança. Você quer herança? Então vai para outra fonte. Isaac. Isaac nos fala exatamente da fonte que é Deus. Então é Deus que faz. É Deus que começa. E é Deus que termina. Então nós precisamos ter muito cuidado nessa questão aqui, porque nós estamos falando de passar uma herança, não é isso? Para a próxima geração. Cada vez que nós estamos na célula de crianças, nos encontros, nos cultos, nós estamos ministrando para elas algo que tem valor. Nós estamos ministrando Cristo. Então nós estamos mostrando para elas uma herança. Nós estamos dizendo para elas, olha, você é amado. Olha, você é 100% perdoado. Olha, Deus aceita você porque Ele te ama. Percebe? Isso é uma herança. São verdades espirituais. Isso vai fazer diferença na vida dela. Mas você precisa crer nisso também para você. Amém? Você precisa crer. Porque se você só faz no seu esforço, você só depende de cartaz. Olha, eu sou a favor da excelência. Eu sou a favor de fazer coisa bem feita para a criança. Tudo que nós vamos fazer, nós procuramos fazer aquilo que é o melhor. Agora, eu não fico presa a isso. Se eu tiver, eu faço. Se eu não tiver, eu faço. Se tiver salão e microfone, eu faço. Se vier uma pandemia e fechar as portas e tirar o microfone, eu continuo fazendo. Porque a minha fonte não é humana. A minha fonte é o Senhor. Você precisa checar qual é a fonte do seu trabalho, da sua liderança. É muito simples. Quando alguém não reconhece o que você faz, você fica chateada. E aí você diz, também vou largar de liderar, porque ninguém reconhece. Descobriu a fonte. Descobriu a fonte. A fonte é você. Vem de você, é por meio de você e é para você. Esse versículo não está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que vem de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. Então, se alguém viu, amém. Se não viu, amém, aleluia, glória a Deus. Porque você vai receber recompensa do Senhor. Muito cuidado de ficar fazendo as coisas, mas não
checar essas questões, porque é uma lição muito importante aqui na vida de Isaac. E o que isso nos fala a respeito do nosso ministério? Que o segredo do nosso ministério não está em fazer, mas em receber. Não é o tanto que eu faço, é o tanto que eu creio e recebo pela fé. Porque aí eu também vou passar. Amém? Para aqueles que vão receber. Por isso que os que pregam a graça são aqueles que transferem a verdadeira herança, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, deixa eu falar para você, quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó revela a obra do Espírito Santo, que é a obra de nos transformar e nos levar a desfrutar da herança. A Bíblia fala em Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então, o descendente de Abraão é Cristo. E a bênção de Abraão é o Espírito Santo. Fala isso, o descendente de Abraão é Cristo. E a bênção de Abraão é o Espírito Santo. Lembra que eu falei que o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento? Então, hoje nós temos essa realidade plena na nossa vida. Percebe? Porque hoje você já está em Cristo. Qual que é a obra do Espírito Santo agora na sua vida? A obra do Espírito Santo é tornar real a sua herança. Ela já é sua. Você já está em Cristo. Ok? Você já foi colocado lá. Na hora que Deus olha para você, Ele vê você ou Ele vê Cristo? Na hora que você olha para cá, você vê o celular ou você vê o livro? O livro é Cristo. Na hora que Deus olha para você, Ele não vê você. Ele não vê se você é loira, morena, se você tingiu o cabelo, se é falso, se é verdadeiro. Não, Ele vê Cristo. E porque Ele vê Cristo, Ele ama Cristo. Tudo que você faz através de Cristo, Ele recebe. E tudo que você recebe através de Cristo, Ele te dá. Percebe? Então não tem muito a ver com você. Tem a ver com Cristo. Então a obra do Espírito Santo é essa. É mostrar para você que você já está lá dentro. Já está lá, ok? Já está nas mãos de Deus, você já está assentado. Então, o Espírito Santo vai te transformar à medida que isso se torna revelação na sua vida. E o que acontece quando você descobre isso? Você desfruta. É igual eu lá no shopping, com o cartão Infinity do meu marido, não queria usar. Eu falei, mas pelo amor de Deus, né? Vamos fazer esse universo fazer sentido aí. Então, nós precisamos enxergar, ver. Você tem noção de você contar isso para a criança? Você tem noção de falar isso para ela? Você demorou anos para entender, mas você conta para a criança, ela vai pegar rápido. Ela fala, é? Quer dizer que tudo que é de Cristo me pertence? Ok, pronto, acabou. Ele vai levar aquilo para o resto da vida dele. Você não vai pregar essa palavra aqui, como eu estou falando, claro, mas de alguma maneira nós estamos ali ensinando isso para elas. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o nosso Deus. E eu sou descendente de Abraão. Então, qual que era aqui a vida de Jacó? Jacó é incrível. Jacó é alguém que teve tentativas frustradas várias vezes. Mas porque ele tentava fazer as coisas do jeito dele. Ele não parava para orar, ele não perguntava se era vontade de Deus. Até os inimigos dele ele tentava vencer no braço. Não era tanto no braço, mas era esquema, sabe? Fazendo planos, arquitetando planos. E Deus deixou ele frustrar. Frustrou na casa dele. Esaú, o irmão, quase matou. Teve que fugir. Ficou morando lá com o sogro, 20 anos, sofreu na mão do sogro, porque Jacó era enganador.
que era o significado do nome dele. Ele mentia, ele enganava, ele trapaceava, porque ele queria se dar bem. Já ouviu falar aquela expressão jeitinho brasileiro? É o mesmo significado de Jacó. Agora, Jacó foi parar na casa de Labão. E Labão, ele tinha pós-graduação. Aquilo que Jacó sabia fazer, Labão já tinha doutorado. Então, ele sofreu muito. Até que ele volta para Canaã. Porque todos eles foram chamados para Canaã, a terra que mana leite e mel. Canaã fala da vida em Cristo, fala da herança. Fala da obra da cruz da nossa vida hoje. Então, Deus levou ele de volta. E lá em Peniel, ele luta com um anjo. E ele, então, vence aquele anjo, entre aspas, né? Porque claro que ele não venceu. Mas o nome dele é trocado. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. De enganador para príncipe de Deus. Quem que faz essa obra de transformação? O Espírito Santo em nós. É Ele que nos transforma. Não é você que vai fazer isso. Você precisa apenas crer. Crer na obra de Cristo. E deixar o Espírito Santo transformar. Amém? Mas quando você é transformado, sabe o que acontece? Aí você começa a desfrutar. É por isso que Jesus fala lá em João 15. E agora? Já sou salvo. Eu já experimentei o amor de Deus. Eu creio que eu estou em Cristo. E agora? Então o Senhor vem e diz: permanecei em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Deus quer que você seja útil na mão dele. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você testemunhe a respeito de Cristo. Deus quer abençoar outros através de você. Deus queria abençoar famílias inteiras através desses homens. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar essa cidade. Deus quer abençoar a empresa onde você trabalha. Deus quer abençoar essa geração. Mas você precisa permanecer nessas realidades, nessas verdades. Você precisa depender de Deus. Você precisa crer e confessar o amor de Deus por você todos os dias. Você precisa crer que você está em Cristo, você é herdeiro. Você já tem tudo o que você precisa. Amém? Isso é permanecer. Então, você permanece em Cristo quando você crê na sua herança. Essa é a obra do Espírito Santo. Revelar Cristo. Mostrar para você a obra de Cristo. Porque à medida que você vai crendo, ela vai se tornando real na sua vida. Olha, não menospreze nenhum assunto achando que você já sabe e que você não precisa pedir revelação. O ano passado nós fizemos 2 jejuns. Um deles era perdão total. Quem fez o primeiro jejum, perdão total? Amados, que jejum poderoso. Agora, será que nós que já somos salvos, precisamos orar e jejuar 21 dias para ter revelação do perdão? Eu não sei quanto a você, mas os meus olhos se abriram para compreender a profundidade do perdão dos pecados. Agora você sabe qual é a fonte de todas as bênçãos na sua vida? O perdão dos pecados. Porque se você não é perdoado, você não pode estar em Cristo, porque Cristo é santo. Mas se você crê que você foi 100% perdoado, então você pode crer também que você está em Cristo. E aí você pode receber e usufruir de toda a sua herança. Percebe? A obra do Espírito Santo em abrir os nossos olhos. Nós fizemos um outro jejum há um tempo atrás também sobre o descanso, o divã de Deus. Quem fez esse jejum? Maravilhoso. Eu me lembro de orar e falar para o Senhor, me dá a revelação do descanso.
Eu quero compreender o descanso do ponto de vista de Deus e não do meu. Não é o descanso do corpo, não é o descanso natural, é o descanso da alma. Olha, aquele jejum foi tão poderoso na minha vida, porque eu mudei depois do jejum. Porque foi uma obra de Deus dentro de mim. Não foi um livro que eu li apenas. Foi algo que Deus fez. Por quê? Porque eu fui orar. Porque eu fui jejuar. Porque eu fui pedir para ter revelação de uma coisa que parecia tão óbvia. Tão óbvia. Que alguém, na minha idade de convertido, já deveria saber e experimentar. Mas eu queria algo mais. Percebe? Esta é a obra do Espírito Santo, e nos transformar de Jacó em Israel. Então, você precisa ter os olhos abertos para enxergar a sua herança, aquilo que você tem em Cristo, ok? E você precisa entender que Deus não vai fazer nada diretamente em você. Deus faz em Cristo. Lembra do livro e do celular. Aonde o livro for, o celular vai junto com ele. Amém? E é assim também na sua vida. Porque aí você vai conseguir desfrutar dessa posição de herdeiro. Você vai conseguir crer. Cristo é amado, eu sou amado também. Cristo é aceito, eu sou aceito também. Cristo é herdeiro, eu sou herdeiro também. Amém? Glória a Deus. Então vamos repetir juntos sobre esses 3 homens de Deus que nós falamos aqui, que nos revelam, na verdade, a Deus. Então, oh Deus. Abraão nos revela Deus, Pai. Isaac nos revela Cristo. E Jacó nos revela o Espírito Santo. Então, cada um deles nos fala de uma experiência que nós precisamos ter para que nós possamos viver a vida abundante do Senhor Jesus. Amém? E eu quero encerrar dizendo algo para você aqui, que você vai guardar também, você vai escrever essa frase, porque ela é muito importante, tem tudo a ver com o nosso ministério com crianças. Só pode transferir um legado aquele que entra na posse da herança. Amém? Amém? Fala isso. Só pode transferir um legado aquele que entra na posse da herança. Aleluia! E nesses dias, nós vamos entrar na posse da herança, porque nós temos um legado da parte de Deus para transferir para a próxima geração. Aleluia! Amém? Eu queria orar com você. Eu queria orar com você nesse momento para que os seus olhos espirituais possam se abrir. Você pode ficar de pé? Queria também aqueles que estão online, para que você também fechasse os seus olhos e onde você estiver, você receba isso. É muito importante que você exerça a sua fé agora e você confesse esta palavra, amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você repetisse comigo, tomando posse dessas verdades que hoje nós liberamos daqui na sua vida. Repete comigo, fala: eu creio que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó é o meu Deus. Eu sou filha de um Pai amoroso. Deus me ama. Eu sou amada de Deus. E eu creio que como Cristo é herdeiro, eu também sou herdeiro em Cristo Jesus. Porque eu estou nele. E tudo que Cristo tem me pertence. Eu creio na obra do Espírito Santo que está me transformando. Eu creio que eu vou desfrutar 100% da minha herança e vou viver a vida abundante em Cristo Jesus. E porque eu creio, eu vou transferir o meu legado, a minha herança espiritual, para que outros também possam receber a herança em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Amém. Então agora a gente vai ter um momento. Obrigada.
A gente vai ter um momento aqui com a tia Paula. Vai ser um momento mais descontraído também, então você tem liberdade, se você quiser sair para ir no banheiro ou alguma coisa que você precisa ver. Tomar água, ok? E depois a gente vai passar alguns vídeos e aí nós voltamos para fazer uma segunda parte da nossa capacitação e vamos encerrar. Essa segunda parte também é muito importante, ok? Nós vamos fazer aqui, eu quero compartilhar algo precioso com vocês. Então, pastora Paula Marra. Muito bem. Boa tarde. Agora eu estou aqui vestindo a personagem. Daqui a pouquinho vocês vão saber sobre o que se trata, esse novo figurino, que é sobre a nossa nova série dos Radicais Kids, o Deus de Gerações. E agora eu estou aqui como professora Paula. Roda a vinheta. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo à Telescola, bem-vindo à Telescola. Venha aprender sobre o Deus. Esse é um pedacinho de uma partezinha do nosso primeiro episódio. Você não pode perder. Mas então quero aproveitar, já que agora é um momento de dinâmica, você vai pegar o seu celular, você vai lá no canal Radicais Kids. Abre, por favor, o YouTube. Quem tem aí o YouTube direto na sua tela? Vai no canal Radicais Kids. Todos que estão aí assistindo online, faz isso também. Se você não estiver assistindo do seu celular. Estiver no celular, depois você faz. Veja se você está seguindo. Quem que está seguindo o canal Radicais Kids? Quem não estava ainda? Seja sincero. Deus poderoso. Segue aí, precisa seguir. Agora vai lá nas notificações. Ativar as notificações. Te deu a opção? É um canal de conteúdo infantil. Não são todas as notificações possíveis, mas é possível você receber um alerta no seu e-mail quando surgir episódio novo. Te deu essa opção aí? Ativa a notificação. Ativaram? Muito bem. Então agora, abre o canal Márcia Silva. Você todos seguem, né? Quem está aí também, do outro lado, acompanhando online, coloca aí, seguir. Agora vai lá no sininho, ative as notificações. O canal Pastora Márcia Silva já não é de conteúdo infantil, então todas as notificações são ativadas. Quando surge um novo programa Batom e Bate-Papo, ou alguma outra programação no canal da Pastora Márcia, você vai ser avisada, para não perder nada. Ótimo. Esse é o primeiro momento da nossa aula. Vão ter 3 momentos. Aproveitar aqui que nós aprendemos sobre como estudar. Quem aqui anotou? Muito bem. Quem não anotou? Então você vai pegar, quem não tiver o papel e caneta, pega o seu celular e você vai anotar os 3 pontos desta palavra que você acabou de ouvir. Vou te dar aí 2 minutinhos. 2 não. 40 segundos. Eu tenho pouco tempo. Anota aí os 3 pontos. Teve 3 tópicos e uma frase ou o versículo de cada tópico. Em cada tópico, a pastora falou um versículo, liberou princípios importantes. Você vai anotar um tópico, uma frase ou 2 palavras. Outro tópico, outra frase, outro tópico. Pode rodar a vinheta aí. Telescola, telescola. Enquanto elas anotam. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo à Telescola, bem-vindo à Telescola. Olha. Venha aprender sobre o Deus de gerações. Bem-vindo à Telescola, bem-vindo à Telescola. Tá ótimo. Olha o nosso cenário, parte do nosso cenário. Tá bom, gente, obrigada. Ok,
Agora você vai passar a sua anotação para a colega do lado. Pega o seu celular, passa para a colega do lado, passa o que você anotou. Todo mundo, gente. Momento de interação. Aproveita que agora você pode conversar. Conversa. Mulher gosta de conversar. Aí agora a sua colega do lado vai te ajudar a completar aquilo que você não lembrou da palavra. Olha aqui, nesse momento a pastora falou, a referência do versículo é a tal. Vai lá, uma ajudando a anotação da outra. Vai pegar a anotação da sua colega e aí a anotação dela vai acrescentar na sua. E a sua vai acrescentar na dela. O que ela anotou? O que você anotou de diferente? Complementar. Pode conversar, pode interagir. E o versículo dela, tá certo? A referência? Ela anotou certinho? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus Pai, Cristo, a figura do Espírito Santo. E os versículos? Ajuda a sua colega a completar com os dados importantes. Essa aula aqui hoje, hein, gente? Vai firmar mesmo. Porque todas escreveram. Se não escreveu na hora da palavra, está escrevendo agora. A colega está ajudando a conferir as informações. Vocês estão acrescentando informações importantes. Pastora Márcia, todas sairão daqui com a palavra na ponta da língua e no coração. E no HD interno. Glória a Deus.